Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao webcast da JHSF Participações sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022. São presentes hoje conosco o Thiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente financeiro, e eu, Mara Boaventura Dias, diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo. Teremos também a presença ilustre, mais uma vez, do Alan, intérprete da Libras AB, com o objetivo de aumentar a acessibilidade nas nossas comunicações. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente via YouTube, pela página da JHSF Participações, e via webcast, onde a apresentação está disponível para download, podendo este ser acessado pelo site de Relações com Investidores, no endereço ri.jhsf.com.br. Por favor, faça sua pergunta no webcast, clicando em Pergunta ao Palestrante. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da JHSF constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer, alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da JHSF e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu quero iniciar a apresentação. Thiago, você pode passar para o slide 3, por favor. A gente tem nesse slide 3 destaques do primeiro trimestre. Todas as variações apresentadas são em relação ao trimestre do ano anterior, do primeiro T21. Alguns destaques de resultado, como receita bruta, aumento de quase 20%, atingindo quase 500 milhões de reais. Resultado bruto também, uma marca de quase 300 milhões, com um aumento de 3,5% em relação ao primeiro tri do ano passado. EBITDA ajustado aumentando 7%, atingindo 258 milhões. Na parte operacional, a gente teve vendas num ritmo, continuamos com um ritmo bom aí da vendas de incorporação, atingindo 321,6 milhões. Em shoppings, já ultrapassamos o período de 2019, a gente vai ver alguns números aí ao longo da apresentação, mas os que estão aí são em relação a 2021. Então, vendas muito forte, 86,8% dos lojistas dos nossos shoppings. O indicador SSR, que é o aluguel das mesmas lojas, atingindo 91,4% acima do tri do ano passado. Na parte de hospitalidade e gastronomia também, a gente já está acima de nível pré-pandemia, de nível de 2019, aí a gente na tela está mostrando as variações em relação ao primeiro tri do ano passado, com destaque para a diária média, a gente aumentou 42%, então bem acima da inflação. Nos restaurantes, o couvert médio, 28,2%, e por último, no segmento de aeroporto executivo, a gente também postou aí bastante crescimento em movimentos, 38%, principalmente com as voltas das viagens, voltas de viagens internacionais, a gente viu os nossos clientes viajando bastante, e com isso os litros abastecidos foram quase 300% acima, 291,5% em relação ao T21. E um último destaque foram os dividendos pagos. No primeiro T, a gente pagou 108,9%, que era referente ao exercício de 2021, e com isso eu acho que eu encerro os destaques, vou passar a palavra para o Thiago, ele vai entrar nos detalhes de cada segmento. Thiago, por favor, pode prosseguir. Mara, muito obrigado. Alan, mais uma vez, um prazer a gente estar junto com vocês, a todos aqueles também que estão acompanhando esse webcast. Obrigado aí pela atenção e o tempo de vocês aqui conosco. A gente vai começar falando aqui sobre a incorporação. A Mara já pontuou alguns dos destaques, né? Aqui eu queria chamar a atenção do crescimento com relação ao primeiro TRI de 19, o primeiro TRI do ano de 20 e praticamente uma estabilidade com relação ao primeiro TRI de 2021, de 21, perdão. O que eu queria destacar é esse gráfico do meio, onde a gente mostra uma mudança que aconteceu entre
esse ano e o ano passado na distribuição entre a venda de lotes e a venda de produtos incorporados ou produtos imobiliários, como a gente chama. Isso daqui é importante a gente destacar logo no início, porque tem a ver com como muda o comportamento da margem bruta que a gente gera num cenário onde vende mais lotes, onde normalmente as margens brutas são mais altas, versus um cenário onde a gente vende produtos imobiliários numa proporção maior, como foi a que aconteceu esse trimestre. Isso para a gente é absolutamente normal, as nossas margens estão absolutamente saudáveis, dentre as companhias que reportaram já resultados, os nossos números são de 2 a 3 vezes maiores em termos de margens percentuais do que aquelas que a indústria de home builders no Brasil acaba gerando. Mas para a gente é sempre uma oportunidade nesses calls aqui com vocês, poder destacar um pouco questões mais específicas e intrínsecas de cada um dos negócios que a gente faz, e nesse trimestre a gente quis destacar que essa variação da composição do mix entre produto imobiliário e lote, ela mexe em aspectos de margem percentual e ela também tem a ver com uma característica que é específica do setor de home builders no Brasil, que é o Percentage of Completion, né, ou POC, que a gente traz aqui. Então, aqui mais para dividir também com vocês uma mensagem de que as coisas estão acontecendo dentro daquilo que a gente tinha previsto em termos de margem e até mesmo de reconhecimento de receita. Isso dito, falar um pouquinho da nossa receita bruta, ela praticamente estável, ela cresceu 2,1% com relação ao ano passado, porém, se a gente olhar com relação a 2020, foram 283% de crescimento, ou 640% de crescimento com relação a 2019, acho que isso aqui mostra o quanto que a gente, como empresa, tem conseguido crescer em termos de tamanho dessa atividade, e para efeito do EBITDA ajustado, aqui a gente teve uma variação de 12%. Essa variação, como expliquei instantes atrás, quando falava da distribuição entre lotes e produtos imobiliários, ela está absolutamente dentro daquilo que a gente tinha antecipado aí em termos de variação das margens. Queria convidar todo mundo para passar para o próximo slide, o número 5. A gente aqui entra para falar da parte dos shoppings, do varejo, do digital. De maneira geral, o que nós vimos foi, na comparação trimestre a trimestre, quase que 87% de crescimento, que é um número bastante robusto. Há de se destacar que o primeiro trimestre de 21, a gente ainda tinha alguns efeitos de lojas que estavam fechadas, ou shoppings que tiveram que ficar fechados em função de restrição de funcionamento por conta da Covid. Mas voltando lá na comparação também de 2020 e de 2019, o crescimento é de 57% com relação a 20, ou até de 49% com relação a 2019, o que mostra que nesse acumulado aí de 3 anos, onde a gente procura desconsiderar o efeito, ou pelo menos as comparações em momentos em que os shoppings estiveram impactados pela pandemia, os shoppings cresceram e cresceram de uma forma muito forte. E se a gente destaca os shoppings de posicionamento de mais alta renda, como o Shopping Cidade Jardim, ou mesmo o Catarina Fashion Outlet, a gente está falando que o crescimento de vendas contra o ano passado foi de 64% aproximado para o Cidade Jardim e 101% para o Catarina Fashion Outlet. Coincidentemente, 2 dos shoppings em que a companhia nesse momento realiza expansões, Cidade Jardim mais próximo da conclusão dessa expansão, vai ser inaugurada em breve, e o Catarina Fashion Outlet, que a gente está mirando para o final do ano. Em termos de indicadores operacionais, os indicadores S, como é que a gente chama, Same Store Sales, Same Area Sales, Same Store Rent, Same Area Rent, todos eles com crescimentos expressivos com relação a 21, 20 ou até mesmo 2019. A mensagem que a gente quer dividir com vocês aqui é que o negócio está extremamente saudável, gerador de caixa e com uma boa atratividade na relação da companhia, não só com os seus clientes, também com os parceiros de negócios, nesse caso aqui, os lojistas que operam conosco.
termos de receita bruta, comparando com o ano passado, 80% de crescimento de receita bruta, e em termos de EBITDA, 404% de crescimento de EBITDA ano contra ano, traduzindo aqui esse ambiente saudável desse negócio, como nós já destacamos. E a gente também mede esse lado de quanto saudável ele está pela taxa de ocupação, a gente está com 97,3% de ocupação, e com um custo de ocupação absolutamente competitivo, talvez um dos menores da indústria, se não o menor, com 10,3%. Nossa operação de varejo e também a nossa operação de digital, ano contra ano, com quase 80% de crescimento. Então, também para essa divisão foi um trimestre de boa entrega de resultados. Passando aqui para a área de hospitalidade e gastronomia, a Mara já antecipou que na diária média a gente teve condição aí de implementar um crescimento da ordem de 42% em termos de diária contra 2021, mas quando a gente olha ali 2020 ou até mesmo 2019, que está no canto esquerdo superior, a gente vê 64% de crescimento contra 19 e 54% de crescimento com relação a 20. Então, a gente tem conseguido, a despeito de estar passando por um cenário onde tem um pouco mais de inflação, entregar crescimento da receita superior ao crescimento da inflação. Então, RevPAR, que é o que a gente tem de receita por apartamento disponível, cresceu 87% no ano contra ano, também bom crescimento com relação a 2020 e 2019. Em termos de receita bruta, essa parte de hospitalidade e gastronomia crescendo 66%. Na parte de baixo dessa página, a gente acompanha mais de perto os indicadores operacionais dos restaurantes. A gente vê um crescimento expressivo no ano contra ano, 46% praticamente, 22 contra 20, 17 praticamente contra 19, o que mostra também que a gente, ao longo do processo de pandemia, conseguiu conquistar mais clientes para frequentarem os nossos restaurantes. Em termos de couvert médio, no ano contra ano, 28% de crescimento, 40% contra 20% e 34% contra 19%. E aí, falando do EBITDA ajustado dessa divisão, a gente está com um resultado esse trimestre que é 70 vezes o que a gente fez no primeiro trimestre do ano passado, de quase 1.700% o que foi de 2020 e de quase 300% o que foi de 2019. Então, acho que isso aqui mostra, de uma certa maneira, como é que a gente conseguiu navegar aí um período que foi bastante turbulento, tanto para a área de hospitalidade quanto para a área de gastronomia, e a gente está vendo também aqui esse negócio bem saudável. Falar um pouquinho agora do aeroporto para vocês. Na comparação ano contra ano, nós crescemos, praticamente dobramos a operação, 111% de crescimento. Pegando aqui a base do primeiro trimestre de 2020, só lembrando para vocês que foi o primeiro trimestre cheio que nós operamos, a gente hoje já é 7 vezes maior do que aquela operação. Esse crescimento, ele está muito correlacionado com a adição de hangares que foi feita ao longo desse período. Nós tínhamos só 2 hangares em 2020, em 2021 já tínhamos 5 hangares, e agora em 2022 a gente passa a operar com 8 hangares, olhando mais para o final do ano a gente chegar perto de 12 hangares no aeroporto. Na parte do EBITDA ajustado, a gente cresceu 160% aproximado com relação ao primeiro trimestre do ano passado, ou 260% com relação ao primeiro trimestre de 2020. Em termos de operações, esse primeiro trimestre de 22, praticamente 40% a mais operações do que tivemos no primeiro trimestre do ano passado, e quase 3 vezes mais abastecimentos ou listros abastecidos com relação ao mesmo período do ano passado. Em termos de expansão, aqueles hangares que eu comentei, dos 5 que nós fechamos o ano passado para os 8 que nós estamos operando,
ele representa a adição de pouco mais de 10 mil metros quadrados em termos de hangares, e hoje a gente está se aproximando de 28 mil metros de área de hangaragem no São Paulo Catarina Aeroporto Internacional, que já é, há algum tempo, o maior aeroporto para aviação executiva no Brasil. Em termos de resultado consolidado, 20% de crescimento de receita bruta, trimestre contra trimestre. Se nós olharmos contra 20, é um crescimento de 175%, ou se a gente olhar contra 19, 275%. Aqui a mensagem do crescimento da companhia como um todo, durante esse período adverso da pandemia, acho que está mais uma vez verificada. Em termos de resultado bruto, no ano contra ano crescemos 3,5%, mas também nessa análise mais longa, 288 contra 20, ou quase 500% com relação a 2019. E quando a gente traz para o EBITDA ajustado, a gente vai vendo esse efeito se replicar. Então, ainda que a gente tenha tido uma queda relativamente pequena de resultado líquido esse trimestre, e ela se deve à marcação a mercado de uma parte do nosso caixa que a gente mantém em dólares, e lembrando que o primeiro trimestre de 2022 a gente teve apreciação do real contra o dólar, que é o oposto do que a gente está vendo agora no segundo trimestre, onde o dólar voltou a se apreciar perante o real. Isso acabou gerando uma diferença entre o que a gente estava vendo de tendência nos resultados operacionais para aquilo que a gente viu do resultado pontual aqui do primeiro trimestre de 22, em termos de resultado líquido. Com isso, a gente passa aqui para dar uma olhada rápida em como é que está a nossa posição de caixa, de endividamento. A companhia tem sido bastante disciplinada de manter um baixo nível de dívida líquida, uma posição de caixa alta, uma liquidez do seu contas a receber, que aqui ele é essencialmente oriundo de venda de imóveis já performados, que ele traz uma tranquilidade para a gente muito grande para fazer frente aí aos investimentos que a companhia tem pela frente, mas também a própria condução do trato com relação à alavancagem financeira como um todo. Com isso, eu queria passar aqui a palavra para a Mara, para que a gente, então, comece o processo de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Tiago. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso você tenha alguma pergunta, clique em Pergunta ao Palestrante no webcast para encaminhar. Tiago, já tem algumas aqui. Na parte de incorporação, tem algumas perguntas referente ao cenário macro mais desafiador, se a gente está sentindo uma seletividade maior pelo cliente alta renda, e com esse cenário, se a gente espera uma redução no ritmo de vendas, no ritmo do VSO, da velocidade de vendas ao longo do ano, e como a gente está sentindo o começo do segundo tri, enfim, mais entender o cenário. Uhum. E uma última pergunta mais pontual, sobre o Real Parque, a gente até mencionou o clube, o membership, as vendas, eles perguntaram o empreendimento imobiliário quando a gente pretende lançar. Tá bem. Vamos lá, tentar colocar tudo isso aqui numa única resposta. Eu acho que a gente viu o início do ano, em termos de venda, um pouco mais fraco, janeiro e fevereiro, mas uma velocidade muito grande durante o mês de março, e isso aqui que acabou dando praticamente aí uma linearidade em termos de vendas do primeiro trimestre de 22 com relação ao primeiro trimestre de 21. A gente, nesse momento, não percebeu nenhuma mudança em termos de rota, da onde estava vindo a demanda para esse setor. Eu acho que sim, a gente tem que todos que trabalhamos com a economia real estar atentos a essa questão de um nível de taxa de juros mais alto como sendo algo que pode afetar a velocidade de venda e até mesmo de todos os negócios, e acho que a gente aqui do nosso lado tem isso bastante bem mapeado e vai administrar aí
as decisões que a companhia tiver que tomar à luz de uma eventual mudança nessa questão da velocidade de venda. Com relação especificamente ao projeto do Real Parque, a nossa decisão foi por começar o processo pela parte do clube, que engloba principalmente a piscina de surf, que vai ser a primeira piscina de surf na cidade de São Paulo, inserida no contexto de um clube com spa, piscinas, academia de ginástica, e também quadra de tênis, quadra de beach tênis. Isso tem a ver com a parte de aprovação que esse projeto demanda e está associada a um leilão de CEPACs, que são direitos de construção, na cidade de São Paulo, que está por acontecer. Então, acho que dentro da condução normal aí do projeto, aquilo que a gente está observando nesse momento. Ótimo. Ainda na parte de incorporação, tem uma pergunta sobre o Land Bank, se a gente está olhando para a compra de terreno, ou se a gente acha que o nosso Land Bank é suficiente e não está olhando muito ativamente. Acho que assim, a gente gosta do Land Bank que tem, é um Land Bank expressivo. Eu queria destacar que o Land Bank da companhia, que é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais, ele nos dá, nesse momento, condição de olhar o desenvolvimento da incorporadora por mais 15 a 20 anos. Quem tiver interesse em acompanhar mais no detalhe, na página de RI tem a planilha de fundamentos e lá tem todo o detalhamento de quais são os terrenos que compõem esse 1,1 bilhão de reais e também quais são os projetos que a companhia tem vinculados a esses terrenos. Na nossa forma de ver a transformação desse banco de terrenos em valor geral de vendas, a gente estima isso a preço de mercado hoje em 42 bilhões de reais, e para quem quiser fazer um pouco de matemática, trabalhando aí com aquilo que a gente tem entregado em termos de margem bruta e até mesmo de margem operacional, ou margem EBITDA, para quem preferir, nas nossas demonstrações financeiras, dá para ter ideia de qual é o tamanho do valor que a gente, enquanto companhia, tem para extrair desse Land Bank. Isso dito, não vamos deixar de olhar novos terrenos em situações que façam sentido do ponto de vista de localização e também de custo de aquisição. Eu queria destacar para quem acompanha há pouco tempo a JHSF que o perfil de terrenos que a gente compra acaba saindo um pouco do perfil que a maioria das incorporadoras compram, ou seja, a gente compra terrenos mais de tamanho grande do que de tamanho pequeno ou médio, e também, como filosofia de negócio, a companhia não gosta do modelo de permutas. A gente prefere ser o terrenista e fazer o desenvolvimento do projeto num ritmo que nos dê conforto com relação à valorização daquele imóvel e até mesmo as questões mais associadas com o ciclo construtivo e a parte de momento de mercado. Na parte de shoppings, tem algumas perguntas sobre o plano de expansão e de novos projetos, mais referente a CAPEX, como que está evoluindo em relação a custo de construção, orçamento e funding, e especificamente o Catarina, como que está a comercialização dos lojistas. Então, vamos lá. Primeiro, com relação a CAPEX, a gente está com o CAPEX dentro daquilo que foi orçado. A gente conseguiu, com uma estratégia de travar custos com compra antecipada de alguns materiais, assegurar que o orçamento como um todo fique dentro dos valores que foram aprovados. Com relação a funding, a gente tem o funding para fazer esses projetos já dentro de casa, é funding próprio, ou seja, a própria geração operacional de caixa, somada com recursos que a companhia captou através de emissão de ações nos últimos anos,
nos dão a tranquilidade de seguir adiante com relação à construção, até porque o que a gente tem recebido por parte dos lojistas em termos de interesse de estar nesses shoppings é bastante positivo, haja vista o sucesso de comercialização que aconteceu no shopping Cidade Jardim, onde a gente hoje tem ainda uma fila importante de parceiros que nós gostaríamos de já ter acomodado dentro do shopping, mas por uma questão do shopping estar sem vacância nesse momento, a gente não consegue acomodar. No caso do Catarina, a gente já está acomodando os lojistas da expansão de forma temporária através de quiosques, e isso tem dado para a gente um incremento de receita para, inclusive, fortalecer a geração de caixa para fazer frente à expansão desse que já é hoje o maior e melhor shopping outlet do país, e que com esse movimento de expansão a gente procura reforçar esse posicionamento de liderança. Entrando no aeroporto, tem uma pergunta pedindo para explicar um pouco mais do modelo de negócio do aeroporto, e especificamente outra pergunta sobre se a alta dos combustíveis atualmente afetou o resultado do aeroporto. Vamos lá. Primeiro, o modelo de negócio do aeroporto. A aviação executiva é bastante diferente do que é a aviação comercial. Então, a gente procurou entender bem como é a dinâmica de comportamento do passageiro da aviação executiva para que a gente produzisse uma experiência para ele na utilização do aeroporto que lhe fosse mais favorável a que ele encontra normalmente quando precisa usar um aeroporto comercial para fazer o seu voo executivo. Então, o processo de chegada e de saída desse passageiro no Catarina, no aeroporto Catarina, é muito mais rápido do que acontece num aeroporto comercial. O que é o negócio do aeroporto de uma maneira simplificada? A gente guarda aviões enquanto eles estão em solo, isso pode acontecer em hangares ou em pátios, então seria uma guarda coberta ou uma guarda descoberta, e para isso os proprietários dessas aeronaves pagam para a JHSF, ou para o aeroporto nesse caso, um valor que é equivalente a como se fosse um aluguel daquele espaço que os aviões estão ocupando. Então, tem uma receita aqui que, de uma certa maneira, se assemelha muito com a receita de uma loja num shopping center. Esses aviões, quando chegam ou quando saem do aeroporto, eles demandam alguns tipos de serviços, como o atendimento dos passageiros, a limpeza dessas aeronaves, o carregamento com alguns gases ou até mesmo com energia para essas aeronaves, o que gera uma receita que ela é variável em função das demandas que o cliente tem. Então, aqui fazendo também uma analogia, é um pay-per-view. O cliente pede para fazer certas coisas, existe uma tabela de preços e aquilo depois é cobrado quando é fechada a nota daquele avião. E, por fim, na parte dos combustíveis, a operação é muito semelhante de um posto de combustíveis, onde a companhia compra combustível dos distribuidores e faz o processo de revenda desse combustível para os próprios proprietários. Em termos de aumento do custo de combustível, isso não mexeu na nossa margem do ponto de vista de margem nominal com relação a outros trimestres, ainda que um preço de querosene de aviação mais alto representou mais receita para a gente dentro dessa divisão, mas, ao mesmo tempo, também representou mais custos. Eu, no trimestre passado, fiz um comentário que eu vou repetir aqui. A gente olha muito mais a questão da margem nominal do que necessariamente da margem percentual. Então, em termos de margem percentual, esse trimestre a gente trabalhou com uma margem percentual um pouquinho menor, ainda que tenha trabalhado com uma margem nominal igual à que a gente teve no trimestre passado.
Sobre estratégia financeira, tem duas perguntas que acho que tem a ver com a estratégia financeira. Uma é se a gente pretende monetizar ou fazer alguma reciclagem de ativo em 2022 e falar um pouquinho da política de dividendos. Bom, vamos lá. Como política de dividendos, primeiro, a companhia tem nos seus estatutos uma previsão de distribuição de 25% do lucro líquido gerado no exercício, e a gente tem praticado, na medida do possível, algo um pouquinho até mais flexível do que esses 25%. Eu acho que a gente tem que ter um olhar sempre no caixa da companhia, um olhar nas obrigações de investimento, nas obrigações financeiras e também numa obrigação moral da administração com os acionistas, que é remunerá-los através também de dividendos. Então, o nosso trabalho é equilibrar todas essas questões e procurar fazer o melhor trabalho possível. Com relação à outra pergunta, que é de monetização de ativos, é estratégia da companhia monetizar ativos. Porém, a gente não pode precisar qual é o ano ou o trimestre em que vai acontecer uma ação de monetização de ativos. Mas isso faz claramente parte da estratégia financeira, como a gente chama dentro de casa, da reciclagem do capital investido em ativos fixos, principalmente aqui o ativo aeroporto e o ativo, ou os ativos shopping centers. Uma pergunta que fazem não só para o aeroporto, fizeram para o aeroporto, mas para outros segmentos, a gente pretende expandir para outros locais fora do estado de São Paulo. Então, a operação perguntaram do aeroporto, mas sempre perguntam para a gente dos outros business também. Nesse momento, a gente está bastante concentrado, no caso do aeroporto, em seguir com o processo de ocupação da capacidade do aeroporto. Isso é bastante benéfico para a gente, porque ele vai gerando mais resultado por real incrementado de faturamento, ou seja, ele traz para a gente um efeito de alavancagem operacional que é importante. Na parte de shopping centers, a gente está muito focado também em fazer os projetos no estado de São Paulo, que são 5, são os 2 projetos de expansão que eu já mencionei, e mais 3 outros projetos que estão bastante inseridos aí nas regiões onde vivem ou trabalham os nossos clientes especiais. Por falar em expansão, tem uma pergunta aqui sobre... Você falou do Real Park, perguntaram sobre outros lançamentos de incorporação para o ano, se a gente tem alguma... A gente está planejando, sim, alguns lançamentos. Não quero antecipar nada nesse momento, mas a gente está monitorando de perto algumas questões mais ligadas à demanda para tipos de imóveis que, nesse momento, não tem oferta no mercado. Portanto, um momento adequado para fazer esses lançamentos. Eu acho que as outras perguntas que eu estou vendo aqui, a gente já respondeu todas. Então, obrigada pelas respostas. Caso, enfim, alguém não tenha conseguido ter feito a pergunta, pode enviar para o ri@jhsf.com.br. A gente vai responder para vocês, se a gente não tiver respondido aqui também de forma adequada e completa. Obrigada pela presença. Eu passo a palavra de volta a você, Thiago, para os agradecimentos finais. Obrigada, Alan, também pela presença aqui com a gente. Mara, obrigado por liderar a gente durante essa webcast. Alan, obrigado pela interpretação que você faz aí. Deixa um abraço especial nosso para a comunidade das Libras. Queria fazer, como tenho feito aí nos últimos trimestres, um enorme agradecimento para o nosso time de colaboradores. A gente está feliz com os resultados que entregou mais esse trimestre, sabe o quanto cada um se dedica aí no dia a dia para fazer
da JHSF cada vez mais negócios únicos para clientes especiais. É muito gratificante para a gente escutar dos clientes que têm vivido os nossos produtos, as nossas experiências, de que o carinho de cada um de vocês no dia a dia tem levado para eles uma transformação em termos de qualidade de vida e que tudo o que está sendo também apresentado é recebido com uma percepção de uma excelência muito alta. Então, a gente já está no meio praticamente de um trimestre, vamos seguir fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo aí há tantos anos e seguir com a mentalidade de que o cliente é a nossa razão de estar aqui trabalhando por eles. Obrigado a todos pela participação e a gente se vê daqui a 3 meses.